Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes do podcast Cultura Popcorniana. Isso mesmo, vocês estão agora presenciando o início de um novo podcast que tem como objetivo trazer temas da cultura pop. E não poderíamos deixar de começar falando sobre a importância da literatura no cinema. E por que esse tema é tão importante? Bom, a literatura, naturalmente, é parte crucial da nossa cultura, e eu, como um fã da arte que é o cinema, não poderia deixar de apreciar muito a conexão entre as duas coisas. Mas, para falar sobre isso, eu não estou sozinho, estou acompanhado de dois grandes amigos meus, Catarina Pinheiro e Thiago Lacerda. Sejam muito bem-vindos os dois. Muito obrigado, Di, pelo convite, uma honra estar aqui com você, com a Kati, né? Essa data aí tão importante para nós, que é esse primeiro episódio desse podcast maravilhoso, e hoje falando de literatura e cinema, então muito feliz pela oportunidade. Obrigada, Di, é muito legal estar aqui com vocês e, bom, vou falar de literatura, que é o que eu mais gosto de falar, né? Pois bem, para dar um pontapé inicial ao nosso tema, eu gostaria de já trazer 3 exemplos que eu acho que são bem importantes para destacar o quão é crucial o papel da literatura nos filmes. Para começo de conversa, eu gostaria de trazer Senhor dos Anéis. Vocês aqui já viram os 3 filmes do Senhor dos Anéis? Ou Hobbit? Assistimos. Eu li a trilogia no ano passado, né? Li os 3 livros e fiz a Kátia assistir comigo, Senhor dos Anéis. Enfim, tenho opiniões sobre, mas sim, ambos assistimos. Ela não leu O Senhor dos Anéis, eu li. Mas eu li Hobbit só. Um assunto meio espinhoso pra vocês. Por acaso, o filme é melhor, é inferior ou é equivalente ao livro? Eu acho que eu posso começar falando sobre isso. Tipo, eu acho que é um preciosismo muito sem pé nem cabeça, assim, querer comparar uma coisa com a outra, né? A gente tem aí 7 tipos de arte. E o cinema, querendo ou não, foi a última arte que surgiu. Então é óbvio que a gente não pode comparar uma arte milenar, que é a literatura, que inclusive surgiu de forma oral, então não existia a escrita quando a literatura surgiu de fato, com uma arte que acabou de começar, né? Começou, se eu não me engano, no século passado. Então, assim, é um preciosismo muito esquisito, tipo, tentar comparar o livro é melhor que o filme é melhor que o livro. Eu acho que uma coisa nasce da outra, e cada uma tem uma proposta diferente. Eu acho que a linguagem cinematográfica é muito rápida. Ela quer passar uma mensagem fácil, digerida. Às vezes ela é mais codificada, mas querendo ou não, ela é mais, né, eficiente que um livro. O livro demora mais pra você digerir. Então eu acho que são coisas diferentes. Mas eu prefiro ler o livro do que ver o filme. E nesse caso específico do Senhor dos Anéis, né, quando a gente assistiu junto essa trilogia de filmes, a Kati não chegou a ler os livros e muito por isso eu tive que ir explicando para ela ao longo do enredo algumas coisas que o livro deixava muito claro, que tinham a suma importância na história escrita, que no cinema foi feita só uma menção para a história seguir, né? E nesse sentido a gente pega, Senhor dos Anéis tá entre o panteão dos filmes, né, as séries de filme mais aclamadas da história do cinema, se não a mais aclamada, né, com o maior número de Oscars, enfim. Mas eu, tendo acabado de ler os livros e assistir o filme, foi uma decepção, assim, por um lado, porque mesmo toda aquela fantasia maravilhosa das imagens, né, da interpretação dos personagens, deles ganhando vida, eu senti que muito da história ficou para trás, justamente porque no cinema a gente não pode transmitir ipsis literis o que as páginas nos transmitem, né? Coisas que no livro são fundamentais, como, né, as capas élficas, né, lembas, que é a bolachinha dos elfos, enfim, não tem o destaque que o livro dá, né? Não tem as sessões, os episódios, né? As trajetórias que os personagens passam com diversos pontos, né, daquele mundo tão vasto que o Tolkien criou. Então, assim, eu respeito muito os filmes do Senhor dos Anéis, porque eles passam a mensagem que os livros têm. Mas entre ler o livro e entre assistir o filme, nesse caso em específico,
eu acho que a experiência do livro nem se compara. É muito mais rico, entendeu? E tipo, como a Kat falou, né? Comparar as duas artes é muito difícil, é muito injusto com o cinema, né? É muito injusto com o cinema, então... Eu gostaria de trazer, inclusive, ao tópico, justamente essa questão da comparação. Recentemente eu vi o filme Capitães de Areia. E assim, a minha crítica, de uma forma aberta e sem spoilers ao filme, é que o filme facilmente seria melhor explorado se fosse uma série. E vocês veem isso em muitos casos, muitos livros, por exemplo, teve a sequência dos filmes de Harry Potter, né, que são muito nostálgicos para boa parte da nossa geração. Vocês pensam que... Agora vai ganhar uma série, inclusive. Vocês pensam que séries geralmente são o caminho ideal para uma adaptação? Eu acho que vai muito de encontro com o que o Ti já falou aqui, né? Muita coisa se perde quando a gente adapta uma obra de, sei lá, 1000 e poucas páginas para um filme de 1h30, por exemplo. Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, pensar que aquilo vai se traduzir perfeitamente de uma forma audiovisual. Não vai. Muita coisa vai se perder. Porque muita coisa é própria da linguagem, é própria da escrita, e o audiovisual não consegue transmitir. Mas eu acho que, como eu falei, né, é uma arte muito nova. Eu acho que a série é essa nova mutação do cinema, digamos assim. Eu acho que a coisa tende a ir para esse caminho. Com esse formato de série, acho que as coisas podem ser muito mais exploradas agora. Então, por exemplo, Harry Potter, que teve 8 filmes, desculpa. Agora vai ter o quê? 8 temporadas, 7 temporadas, com vários episódios de 40, 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Vai ser outra coisa, vai ser uma forma muito mais fiel de passar para quem, principalmente para quem não leu, o que os livros queriam dizer. E para os fãs, satisfazer muito mais a vontade deles, sabe? Porque quando a gente lê um livro, tipo, o Thiago tinha a expectativa de ver no filme do Senhor dos Anéis tudo aquilo que ele leu. E querendo ou não, você se frustra, porque você gosta tanto daquele universo que você queria visualizá-lo. Tipo, você queria que saísse da sua cabeça diretamente para sua visão. E às vezes eles não cumprem com essa expectativa. Então talvez a série venha agora com uma pegada completamente diferente e tentando se assemelhar ao livro. Mas eu ainda acho que não cumpre todas as suas funções. É o seguinte, se vocês tivessem um livro que vocês gostam muito, soubessem que vão adaptá-lo, vocês acham que, assim como, por exemplo, o cinema ele tem uma linguagem diferente, vocês acham que ele deveria respeitar completamente a obra com pequenas adaptações ou poderia tomar liberdades criativas que pudessem mudar finais, coisas do gênero? É o seguinte, você trouxe alguns exemplos na sua fala, né? Um deles como sendo o Iluminado, né? E reza a lenda por aí que o Stephen King odeia. O Stephen King odeia a versão do Stanley Kubrick, porque muitas das cenas que ficaram extremamente marcadas no filme, né? Não existem no livro. Não existem, literalmente não existem. São coisas que o Stanley Kubrick inventou, que o Stanley Kubrick adaptou. E você vai dizer que o filme do Iluminado é ruim, que o filme do Iluminado é uma obra de arte. O filme do Iluminado é incrível. Mas quando você pega o livro, o próprio criador do livro condena aquilo. Agora, por outro lado, um novo filme muito recente que saiu, está em cartaz enquanto fazemos esse episódio aqui, é O Grande Sertão, né? Que é uma adaptação da história do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é uma releitura, né, para os dias atuais. Ou seja, pegaram a história lá do Riobaldo, trouxeram para um mundo distópico, com tecnologia, com guerra, enfim. E assim, é uma coisa de maluco. É um dos filmes favoritos que eu já assisti no cinema, assim, daqueles de o filme acabar e você ficar extasiado na cadeira e falar assim, cara, o que eu assisti, entendeu? E nesse caso, nesse sentido, foi uma mudança completa do livro. Ele só pegou o cerne, a questão, algumas falas dos personagens e transferiram isso para uma outra realidade a fim de passar uma mensagem que o livro passa, mas de uma maneira mais atual. Então, é uma dualidade de embates, assim, que é muito difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Por um lado, o diretor adapta e as pessoas odeiam.
de um lado o diretor adapta, as pessoas amam, de um lado o diretor adapta, o escritor, o autor odeia, então, tipo assim, é difícil. Mas, na minha opinião, eu acho que o cinema tem essa licença poética. O cinema pode pegar uma história e tentar contá-la. Mas eu sou muito contra quem assiste o filme, né, sabendo que existe um livro e defende, né, o filme com unhas e dentes, dizendo que é melhor que a obra escrita. Aí pra mim não me desce. E um filme, não tem nenhum filme que você acha que o filme é melhor do que o livro? Cara, me vem à cabeça, cara, nenhum mesmo. Nenhum. Inclusive, tem um, cara, que é um filme muito aclamado, que é o Mystic River, né? Esse filme, enfim, rendeu os 2 Oscars de melhor ator, né? Melhor ator e melhor ator coadjuvante, e os Globos de Ouro de melhor ator e melhor ator coadjuvante pro Champagne e pro Tim Robbins, né? É um livro, é um filme que, tipo assim, as pessoas adoram. E eu li o livro primeiro. E eu achei o livro fantástico. É um dos top 5 livros da minha vida. Favoritos, assim. Eu adorei. Eu falei, nossa, preciso ver o filme. E quando eu assisti o filme, não foi uma coisa que nem Senhor dos Anéis, que eu olhei e falei assim, poxa, não falaram muito disso. Mas não, eu achei o filme completamente decepcionante. Tipo assim, pra mim o filme não passa de ano, entendeu? Porque justamente é um suspense, é um thriller policial, que o livro consegue ir brincando com você. A cada capítulo ele te dá algumas pistas para te levar para um caminho, no outro capítulo ele te dá outra, e você vai se perdendo nesses pensamentos. Mas o filme ele tem um orçamento que ele precisa cobrir ali, então, querendo ou não, isso vai encurtando as horas que ele tem, e ele precisa contar uma história de 400 e tantas páginas, né, em 1h30. Então, vários desses detalhes que brincam com você, que te levam a pensar alguma coisa, deixam o filme muito óbvio, entendeu? E eu fico, pô, cara, então, pra mim, esse foi um exemplo pra dizer que, mesmo o filme sendo muito aclamado, até pela crítica, né, pelo público em geral, eu não vejo que nenhum livro, assim, que seja pior que o filme. Até porque, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então a ideia do livro veio de algum lugar e a ideia do filme veio do livro. Então é impossível dizer que o filme é melhor que o livro, porque tudo veio dali, entendeu? Tudo nasce dali. Eu concordo, eu vi esse filme, né, sem ler o livro, o Thiago leu, eu não li. E eu também tive, eu, sem ler o livro, tive a impressão de que ficou óbvio. Assim, e quando ele falava pra mim que era muito, você pensava muito e toda hora você chegava a uma conclusão diferente, eu não tive essa sensação no filme. Ele queria entregar pro espectador exatamente o que ia acontecer. E eu acho que perde-se um pouco da magia do livro nesse quesito. Você perguntou, né, se adaptarem um livro seu muito favorito, eu cito vários casos. Mas eu acho que o caso mais decepcionante pra mim, assim, eu fiquei magoada, eu fiquei chateada, foi Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, pra mim, é um dos livros, top 3 da minha vida. Assim. Eu sou apaixonada por esse livro. O Thiago não gostou tanto, eu acho, mas eu gostei. Muito. E gostou, mas não tanto quanto eu. E aí, eu fiquei, muito extasiada com aquela obra. Eu falei assim, nossa, vou ver o filme, que é com um dos meus autores favoritos, que é o Ben Barnes. Eu adoro ele. E, meu Deus do céu, eu fiquei tão brava que eu não terminei o filme. Eu fiquei literalmente muito brava. Eu fiquei estressada, porque eles mudaram coisas cruciais na história. O primeiro que fizeram o Dorian ser um burro. E ele nunca foi burro. Desde o começo da história ele é muito inteligente. Então fizeram ele ser aquele menininho do interior que não conhece nada. E aí fizeram o amigo dele, que é mais velho, ser um super vilão, que vai mudar a cabeça dele. E o cara é o Brás Cubas inglês, sabe? Ele é um bobão. E o filme muda uma coisa muito importante, que pra mim foi quando eu parei, eu falei assim, não vou mais ver. E o Dorian conhece uma menina no teatro, ela é atriz. Ela tá fazendo a peça Romeu e Julieta, ela é a Julieta.
E ele se apaixona por ela, ele fica alucinado e fala que vai casar com ela, e quando ele conhece ela de fato, ele fala, meu Deus do céu, eu não quero essa menina é louca. E é uma crítica ao Romeu e Julieta, é uma crítica ao Shakespeare, é uma crítica ao romantismo, dessa ideia de, tipo, se apaixonar por alguém à primeira vista, isso é impossível, essa paixão é só uma paixão, não é amor. Você não vai conseguir casar com alguém depois de ver ela a primeira vez. Então, estar sendo Romeu e Julieta a peça enquanto Dorian assiste e quando Dorian conhece ela é crucial. Não é algo a ser mudado, não tem nem um debate nisso. E aí o filme foi lá, o roteirista pensou, vou mudar porque eu quero mudar. Sabe aquela pessoa que só quer mexer pra falar que é seu? E colocou Hamlet no lugar, colocou Ofélia. Só porque no final o Dorian ia... Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas ele ia ter alguma coisa a ver com afogamento, com o mar. Pra que mudar isso? Se o final, que tinha a morte e tudo mais, já tinha a ver com Romeu e Julieta. Pra que mudar tudo? Só pra falar que mudou. Aí eu fiquei muito estressada, porque a Ofélia, do Hamlet, não tem nada a ver com a menina do Dorian Gray. Então, assim, às vezes, meter a mão demais é uma ofensa, eu considero uma ofensa muito grande ao livro. Mas, às vezes, a licença poética, de uma maneira respeitosa, que nem Grande Sertão, que foi, tipo... Uau, que filme, de verdade, que filme. Aproveitando, inclusive, que eu tô com 2 jornalistas aqui, eu trago informação, porque eu lembro até hoje que o primeiro conhecimento que eu tive desse filme é ler no Adoro Cinema sobre o filme e ver a nota, e eu acho que eu nunca tinha visto Adoro Cinema dar 0,5 estrelas para um filme antes desse. Foi o primeiro filme que eu vi isso acontecer. Qual filme? O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, perfeito. E a avaliação no Rotten para dar um termômetro, com 40 reviews, a crítica avaliou com 43, o que eu acho surpreendente, porque eu lembro de ter visto o filme e eu nunca tive acesso ao material, né, do livro, mas vendo o filme eu meio que parei, porque eu achei o filme muito ruim. Mas o público avaliou em 39%. Ou seja, 2 notas relativamente altas pro que o filme ele representa. Eu acho que o filme Sim, eu concordo. Bem ofensivo. Mas, enfim. Agora eu gostaria de fazer um exercício de futurologia com vocês. E eu queria muito que vocês me dissessem. Vocês acreditam que as séries Nárnia e Harry Potter vão ser bem recebidas pelo público, bem avaliadas e bem elogiadas? Ou mais ou menos, ou simplesmente vão ser detonadas? O que vocês acham? Futurologia, a gente não tem como prever, é só palpite mesmo. Cara, eu acho que, palpitando assim, são projetos muito grandes, com uma fanbase muito grande e uma responsabilidade muito grande. Então eles sabem onde eles estão se metendo. Eles sabem que já existem os filmes que são adorados, são venerados por uma legião de fãs, e eles sabem que possivelmente se eles fizerem algo fora do tom, eles vão ser completamente esculachados e o projeto não vai dar certo. Então eu acho que todos os esforços que eles estão empenhando nesses projetos dizem respeito, conversam com a legião de fãs. Porque nunca nasceria uma ideia, acho, se os filmes de Harry Potter e as Crônicas de Nárnia fossem intocáveis. Se toda a comunidade considerasse eles perfeitos. Não falta uma informação, não falta nada. Então eu acho que, se eles acham aquilo perfeito, eu não vou meter o dedão aqui, porque tudo que eu fizer aqui não vai ser perfeito. Mas todo esse grupo, esses grupos, né, concordam que faltaria coisa, sabe? Que eles ficam um gostinho de quero mais. Então essa série chega justamente para se colocar como o primeiro lugar. Então eu acho que elas vão se dar muito bem, né? E porque eu acho que o pensamento que os produtores têm é justamente esse: fazer para a fanbase. Eu concordo com ti, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas dúvidas em relação ao caso do Harry Potter em si. Porque é um caso muito peculiar, né? A gente teve, desde que o filme foi lançado, a gente teve a ascensão da fanfic, por exemplo.
E foi, pra Harry Potter em específico, foi algo assim muito surreal, porque, enfim, foi uma das primeiras fanbases que fez muita fanfic. E fanfic que são consideradas cânone da obra, sendo que nem pertencem ao cânone. Então, por exemplo, tem uma que influencia, tipo, 50% dos fãs de Harry Potter, principalmente os mais novos, que chama All the Young Dudes, e é a história dos marotos. Só que é a história dos marotos contada através dos fãs, e com as necessidades dos fãs de se sentirem representados. Então, tem coisas que a J.K. Rowling, que enfim, é outro ponto, né, envolveu em várias polêmicas ultimamente, nunca parou pra pensar, ou nunca considerou. Por exemplo, são vários personagens LGBT, que do nada o Dumbledore era gay, e pra ela essa era a cota de Harry Potter. Então, assim, eu não sei, de verdade, tipo, eu imagino, que nem o Ti falou, que os produtores estejam preocupados em serem bem recebidos pelos fãs. Mas eu não sei como é que eles vão agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo. Tem aquela fanbase que tá muito saudosista, né? Tipo, passou a infância inteira consumindo Harry Potter, viu os livros serem lançados e querem exatamente o que estava nos livros. E tem outra parte que são os mais novos, que chegaram agora, provavelmente viram os filmes e depois leram os livros, ou foi passado de pai para filho, e querem outras coisas da obra. Eles querem novidade, eles querem o que eles não conhecem, que é, por exemplo, a história dos marotos, que nunca foi contada direito, né? É uma ofensa gigantesca. E uma grande expectativa da série é ter essa história contada agora. Então eu não sei como é que eles vão fazer pra agradar a J.K. Rowling, agradar os fãs mais novos. Tipo, é uma série muito delicada, porque tem muita chance de dar errado, mas se der certo, vai dar muito certo. Então eu tô meio animada, assim, pra ver o que vai ser. Bom, gente, já estamos partindo pro final do episódio, mas antes eu gostaria de fazer um último joguinho com os meus queridos amigos aqui. E é o seguinte, galera. O jogo é um bate-bola bem rápido. Ou seja, eu faço uma pergunta e eu quero que vocês respondam com o primeiro filme que vier à cabeça de vocês. Então não se preocupem, eu não perguntarei qual é o favorito de vocês, eu sei que isso demora um tempo para pensar, então eu vou perguntar simplesmente, por exemplo, Kat, um livro que não foi adaptado, mas que você gostaria de ver a adaptação. É difícil, meu Deus do céu, calma. Desculpa, eu falei que ia ser difícil, eu me enganei. Completamente desprevenida. Cara, qual? É que eu gosto tanto de clássicos que eu queria muito... Mas eu já sei. É uma coisa que não foi adaptada pro cinema, nem pra série, porque foi interrompido no meio, foi a sequência de Shadow and Bone, que é Six of Crows, que é toda a história de, tipo, 6 moleques, adolescentes, que eles têm que assaltar o país mais bem seguro de todo o continente. E eles têm que passar por várias provas, várias coisas. E também tem que lidar com os traumas deles, tipo, no meio do caminho. É bem adolescente. Mas é muito bom. E daí, bom, não vai ser adaptado porque, bom, assim, cortaram o orçamento. Thiago, vamos lá. Eu quero que você me diga uma adaptação que você acha brilhante de um livro. Eu vou falar uma aqui que talvez possam me crucificar, não sei ao certo, mas eu acho que, guardadas as proporções, tá? Porque eu li o livro, sou muito fã, meu filme favorito da vida, mas eu acho que Francis Ford Coppola acertou em cheio adaptando o romance do Mário Puzo, Poderoso Chefão. Mesmo o livro, claro, com certeza, como dissemos no episódio inteiro, seja bem mais robusto, bem mais complexo, bem mais completo, eu acho que o filme não peca. O filme só não é melhor porque é um filme, ele precisa acabar. Ele tem que ter um começo, meio e fim e um tempo determinado de tela. Senão, eu acho que seria perfeito. Sendo que já acho perfeito, seria mais perfeito no caso. Eu fico com o Poderoso Chefão. Agora, Kat, um filme adaptado que você considera ofensivo em relação ao material original. Eu já falei do Aaron Green, então não vale. Mas, qualquer... Um que já foi feito, adaptado mais de uma vez, inclusive, é Morro dos Ventos Vivantes. Qualquer adaptação é horrorosa. Não tem uma que se salva, mas é impressionante mesmo, assim. Não tem uma que faz sentido ou que foi fiel à obra. Então, assim, todas são horrorosas, não vejam nenhuma. Eu não sei por que foi adaptado tantas vezes. Mas... Qual?
Morro dos Ventos Vivantes. Bom, só mais um exemplo. Qualquer adaptação futura, eu sei que já tem uma, mas eu também não gosto. Qualquer adaptação futura de Dom Casmurro nunca será pra mim. Nunca será ponto. Nunca será nada. Eu não sabia nem que tinha filme do Dom Casmurro. Tem uma série da Globo. Bom, então agora, última pergunta. Thiago, qual é o filme que você já viu, baseado em uma obra, e que você gostaria de revê-lo? Ou seja, gostaria de ver um remake? Muito curioso isso. Mas eu acho que... Puta, podem me crucificar por essa opinião. Mas eu achei que a readaptação de It, com novos efeitos gráficos, né? Enfim, com uma nova pegada, foi muito querida, assim. Mesmo eu achando aquele Pennywise antigão muito mais aterrorizante só de olhar pra cara dele, porque me parece muito mais humano, tá? Eu achei que foi um acerto, mesmo tendo muitos erros. Então, nesse sentido, eu acho que uma readaptação do Iluminado também seria muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Ainda mais se, como fizeram com o Doutor Sono, né? Que, não que eu goste, mas aconteceu no Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. O Stephen King atuou muito na direção. Ele só aceitou que adaptassem a obra dele em Doutor Sono, né, em contraponto ao Iluminado, se ele participasse, que, enfim, se mantesse fiel à história e essas coisas. Então eu acho que uma readaptação do Iluminado com a ajuda do King seria assim, filezinho, tá? Filezinho. Perfeito, muito obrigado, gente. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui nesse primeiro episódio. Gostaria de agradecer também ao nosso querido ouvinte por ter chegado até aqui e espero que ele continue conosco nos próximos episódios. Mas, Kat, Thiago, muito obrigado. É um prazerzão. Aguardo ansiosamente pelo próximo convite. Também. Muito legal. Eu adorei. Obrigada. Agora, para você, nosso querido ouvinte, nos vemos no próximo Cultura Popcorniana.